Olá, novo vídeo, nova resenha de livro e eu vou trazer aqui para você um livro pequenininho, a estilo de A Arte da Guerra de Sun Tzu, né? Mas como eu não tive uma boa experiência de leitura dele, já vou dizendo, sendo bem clara aqui para você, achei ele muito técnico quanto ao uso da espada, né? Para esse intuito ele foi muito. E a parte filosófica da luta, da disciplina, da garra, de não sei, eu acho que ficou deixando a desejar. Não era o intuito do livro, então não tem nenhum problema disso, mas eu não vou usar uma espada e eu não vou ir para uma luta, né? Então, uma guerra. Então, o que eu posso tirar de lá é algo filosófico. E eu achei que o livro pecou nessa questão da filosofia, que era o que eu poderia tirar. Mas de repente você vai gostar. E eu queria trazer aqui um vídeo que já trouxesse para você alguns insights filosóficos, que a gente fizesse assim, ó, espremer esse limão para sair muito suco aí nessa questão filosófica. Mas por que que isso é importante? A gente está falando nada mais, nada menos do que o maior samurai da história. Nascido em 1984, ele participou da maior guerra do Japão feudal, a Batalha de Sekigahara, e que ele perdeu. E ele saiu vivo, o que naquela época isso já era muito bizarro, porque eles liquidavam todo mundo. Depois ele ficou vagando como Ronin, quer dizer, um grande mestre samurai sem uma prole, sem discípulos, sem estudantes, né, sem seguidores dele. Ele não tinha uma escola. Ele era um lobo solitário. Ele venceu mais de 60 batalhas de vida ou morte, sendo a primeira dela aos 13 anos de idade, que ele venceu matando seu oponente de 13 anos de idade também com um pau de madeira. Ele era conhecido pela sua técnica inovadora de duas espadas, né? E teve um dia que o pessoal, meio enciumado, que ele estava, né, ganhando fama e vagando por aí, não ligando para ninguém, resolveram fazer uma emboscada. 70 homens emboscaram Musashi e ele derrotou os 70 homens com suas duas espadas. E aí virou a lenda. E ele depois, com mais idade, ficou recluso e escreveu esse livro aqui, que a gente vai falar agora, o livro dos Cinco Anéis. Então tá preparado? Essa é a lenda. Se você acha que o livro dos Cinco Anéis, esse livro que a gente está falando, é apenas um manual antigo de luta com espada e coisinhas assim, você está completamente errado, né? Você está olhando aqui para a lâmina e não para o corte, né? São coisas completamente diferentes. A gente vai falar aqui de um dos livros mais estratégicos já escritos. Então, é muita teoria. Não sobre um combate físico, mas sobre o pensar, o agir, o decidir em ambientes de conflito e de competição e incerteza, que é, né, o ambiente da guerra sempre. É um livro escrito por um homem que venceu mais de 60 duelos reais, né, e nunca foi derrotado. E, no fim da vida, decidiu registrar como é que funciona a mente de quem vence essas batalhas, né? E a Yamoto Masushi escreveu esse livro dos Cinco Anéis por volta de 1645. Quer dizer, ele é muito, muito antigo, né? No Japão, no período Edo. E ele estava velho, já doente, já retirado em uma caverna daquela região e não escrevia pela fama, não escrevia nem para seus discípulos, nem para a massa. Ele escrevia porque sabia que estava morrendo e queria deixar ali algum legado condensado e essencial, mas muito técnico, né? Então, esse detalhe muda tudo o livro. O livro não é prolixo, ele é direto, ele não é gentil, ele não é didático no sentido moderno, ele é bem assim, pá, 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 ele é direto, seco, rasgado e às vezes até muito desconfortável por isso. Foi o meu desconforto por isso. Porque o Musashi, ele não estava tentando agradar ninguém e não estava tentando registrar essa verdade. Essa verdade começa com algo que ele deixa claro logo no início. Não pense de forma desonesta. Para Musashi, essa integridade não é virtude moral abstrata, ela é uma ferramenta estratégica. A mentira, por menor que seja, né, ela cria ruído.
ela cria um ruído interno que enfraquece as percepções, o timing e a sua decisão. Então, pense de forma mais honesta possível. Musashi, ele viveu numa época brutal. O Japão já havia acabado de sair há séculos das guerras civis, a paz estava se consolidando, mas os samurais, né, estavam em crise. O mundo que os formou estava completamente desaparecido, né? E nesse contexto, o livro nasce como um manual de adaptação estratégica. Não é só para a espada, mas para a vida num mundo que muda, né? Essa é a diferença. Por isso que ele insiste tanto na ideia central do livro. O caminho está no treinamento, não na contemplação, não na teoria vazia. O treinamento diário, disciplinado, né, até que o corpo e a mente ajam como um só. Onde você já viu isso, né? Corpo e mente como um. Até que a decisão não precise ser pensada, ela é simplesmente, ela acontece, né? Ela é do desdobrar das ações, né? Então, o Musashi, ele também deixa bem claro, a estratégia não pode ser estreito, né? O estrategista, ele tem que ter a cabeça mais participou da maior guerra do Japão feudal, a Batalha de Sekigahara, e que ele perdeu. E ele saiu vivo, o que naquela época isso já era muito bizarro, porque eles liquidavam todo mundo. Depois ele ficou vagando como Ronin, quer dizer, um grande mestre samurai sem uma prole, sem discípulos, sem estudantes, né, sem seguidores dele. Ele não tinha uma escola, ele era um lobo solitário. Ele venceu mais de 60 batalhas de vida ou morte, sendo a primeira dela aos 13 anos de idade, que ele venceu matando o seu oponente de 13 anos de idade também com um pau de madeira. Ele era conhecido pela sua técnica inovadora de duas espadas, né? E teve um dia que o pessoal meio enciumado, que ele estava, né, ganhando fama e vagando por aí, não ligando para ninguém, resolveram fazer uma emboscada. 70 homens emboscaram Musashi e ele derrotou os 70 homens com suas duas espadas. E aí virou a lenda. E ele depois, com mais idade, ficou recluso e escreveu esse livro aqui, que a gente vai falar agora, o livro dos Cinco Anéis. Então tá preparado? Essa é a lenda. Mas por que que isso é importante? A gente está falando nada mais, nada menos do que o maior samurai da história. Nascido em 1984, ele participou da maior guerra do Japão feudal, a Batalha de Sekigahara, e que ele perdeu. E ele saiu vivo, o que naquela época isso já era muito bizarro, porque eles liquidavam todo mundo. Depois ele ficou vagando como Ronin, quer dizer, um grande mestre samurai sem uma prole, sem discípulos, sem estudantes, né, sem seguidores dele. Ele não tinha uma escola. Ele era um lobo solitário. Ele venceu mais de 60 batalhas de vida ou morte, sendo a primeira dela aos 13 anos de idade, que ele venceu matando o seu oponente de 13 anos de idade também com um pau de madeira. Ele era conhecido pela sua técnica inovadora de duas espadas, né? E teve um dia que o pessoal meio enciumado, que ele estava, né, ganhando fama e vagando por aí, não ligando para ninguém, resolveram fazer uma emboscada. 70 homens emboscaram Musashi e ele derrotou os 70 homens com suas duas espadas. E aí virou a lenda. E ele depois, com mais idade, ficou recluso e escreveu esse livro aqui, que a gente vai falar agora, o livro dos Cinco Anéis. Então tá preparado? Essa é a lenda. Be Water, my friend. E termino aqui indicando um filme que não tem nada a ver com guerra ou com coisas assim, não, mas é A Forma da Água. Um filme muito interessante, que fala sobre adaptação. Eu acho que vai pegar nesse ponto, nesse princípio número 2 que a gente citou. Tá bom? Então fica a dica aqui para vocês, fica o resumo aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado e siga aqui a gente para mais resenhas de livros. Até! Audio Jungle.